Vitória importantíssima do Cruzeiro, né? Do jeito que a gente queria, porque o Cruzeiro tá nessa campanha de reação que é absurda. E aí, claro que o grupo tem um mérito nisso, mas não tem como a gente não valorizar Arthur Jorge, né? Quando você vem para um trabalho, pega uma terra arrasada, deixada por Adenor, um time destruído fisicamente, e você conquista 29 pontos em 42, são quase 70% de aproveitamento, é uma reação assim impressionante do que o Cruzeiro tinha para o que tem agora, se colocando aí numa briga por Copa Libertadores também no Brasileiro, que isso é fundamental. Obviamente que eu quero ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Copa Libertadores, mas se não for possível estar na Libertadores no ano que vem, pelas Copas, a gente tem que estar pelo Campeonato Brasileiro. Então, quando o Cruzeiro está nesse bloco aí mais acima, isso se deve muito ao que fez Arthur Jorge, com um trabalho aí impressionante, longe ainda de estarmos no ápice, e eu acho que isso é o mais que tem que deixar o torcedor ainda mais esperançoso, porque o Cruzeiro vem, mesmo às vezes desempenhando menos do que já desempenhou, conquistando seus resultados. E isso é tão importante quanto. Então, quando você vê um João Marcelo reaparecendo, o Vidalba fazendo ali às vezes na lateral, a disputa que temos hoje na direita, né? Se entrar o Fagner, se entrar o William, o Cruzeiro tá com boas opções, um vai preferir um, o outro vai preferir outro, e isso faz parte. O Lucas volta e entrou bem, o Zé Lucas estreia, aí os estreantes do dia, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre jogadores que estão perdendo oportunidade, né? E eu lamento muito porque são jogadores que já mostraram aí que podem muito mais do que isso. E eu vou falar do Arroio daqui a pouco, mas aí entra o Wesley, faz um bonito gol, entra o João Costa lá do outro lado, mostra que pode ser um jogador útil, sobrou ainda o Lúcio para estrear, né? Caio Jorge fazendo um bonito gol, é aquilo que eu disse, né? Às vezes a turma tem uma facilidade impressionante de tentar pegar no pé de quem pode entregar muito para o Cruzeiro. Era o com Pereira, aí foi aí esses dias com o Caio Jorge. Então, olha o gol que o Caio fez, o movimento dele, um lançamento impecável, inclusive, do Fagner, e ele parte ali, dá um bonito drible, finaliza de canhota. Então, esses jogadores, eles precisam de muito apoio, dar confiança. Claro, cobrar, quando tem que cobrar, dentro de uma lógica, e não da forma como alguns aí fazem, mas enfim, isso aí fica para um outro momento. Então, é uma vitória que traz, sim, obviamente, muita confiança, dando uma preservada ali em alguns jogadores para o duelo que nos interessa muito, que é a Copa Libertadores na quarta-feira. Sobre o Arroio, eu acho que aí diz mais dele, sobre ele, né? Ele que tem que sair dessa situação que ele está, do que o contrário, né? Acho que o torcedor já apoiou, ainda continua apoiando, o Arthur Jorge dando muita oportunidade, só que ele não está aproveitando. E eu volto a falar aqui, tá? Eu tenho visto o Arroio mal fisicamente, desde que ele começou aí a segunda parte da temporada, né, uma intertemporada na Toca, ele teve uma lesão, o Arroio voltou, está visivelmente mal fisicamente. Aí é trabalhar, ele também, o clube, porque é um jogador de muito talento, né? Isso todo mundo concorda. Agora, só isso não basta, né? Ainda mais num futebol tão competitivo como é o futebol hoje. Então, depende do Arroio, de o torcedor voltar a ter confiança, porque potencial ele tem muito, mas muito feliz. Uma vitória, Dia dos Pais, um feliz Dia dos Pais aí a todos os papais, aos papais cruzeirenses que nos acompanham aqui na Samuca TV. E bora lá, Léo Campos, bom final aí de dia de jogo KTO. Amanhã a programação continua, teremos a apresentação na Toca, ao vivo, regenerativo, Deus me diga cabuloso antes, regenerativo, apresentação, Loucos mais tarde, Eixo, todos os programas aí da Samuca TV até quarta-feira para um dia muito especial, esse grande duelo que aproxima diante do Flamengo e que a gente possa continuar, como disse o Vidalba aqui, ele não sabe quando que vai ter período, né? Sem jogo no meio de semana. Esse período só vem se o Cruzeiro for eliminado em alguma Copa, que ele não chegue tão cedo, viu, Léo Campas? Um abraço, galera.